nosso convidado de hoje chama-se Roberto Júnior e as experiências dele são as seguintes. Ele é supervisor pedagógico do Educandário Amarante, que é uma escola privada, e ele é diretor da Escola Municipal Luiz de França Lima. Duas realidades bem diferentes, que ele vai falar um pouco para a gente. E a formação inicial do nosso entrevistado de hoje também é em pedagogia. Mas agora eu quero mesmo repetir esse mesmo questionamento, pensar os pontos positivos, negativos, os erros e os acertos, pensando na escola pública, na escola Luiz de França Lima, municipal, rural. Como é que vocês fizeram? Como é que foi essa estratégia para dar conta? Vocês conseguiram fazer ensino remoto lá também? Então, se não pudesse ser desafiador, ele continua sendo desafiador para a escola pública. É uma escola localizada justamente na zona rural, onde há um desafio muito grande de trazer essa informação para o pai, que nem ele sabe mexer, né? A gente vê em outras lives, os pais possuem tecnologia e esse acesso está mais fácil. E no meu caso, nós temos uma porcentagem de pais analfabetos muito grande, que não conseguem dominar ainda a tecnologia e nem as ferramentas digitais. Daí nós nos reunimos e aí nós pensamos num caminho a ser guiado, a ser conduzido para que essas aulas acontecessem. Primeiramente, a gente fez os grupos de WhatsApp, o que dificultou muito a questão dessa forma de ensinar, porque nós não tínhamos contato de todos os pais, nem todos os pais possuíam telefones com a possibilidade de ter WhatsApp, e mesmo assim, alguns pais eram muito receosos em deixar o celular com o filho para que ele pudesse realizar as atividades. Tipo, me colocou, mas eu vou sair do grupo. Meu filho não vai ficar com o meu celular enquanto eu vou para Pedreira trabalhar. Pedreiras são a maior fonte de renda dessa zona rural, onde os pais quebram pedras para sobreviver. Eles cortam pedra, literalmente. E aí os pais não deixavam o celular e às vezes só existia um aparelho em cada família. E daí nós pensamos como fazer. E aí a gente foi para o nosso segundo desafio, que era a impressão de atividades remotas. E aí as atividades, elas tinham uma elaboração muito bem articulada, porque precisava dirigir o que cada aluno faria em qual dia da semana. E eu sempre orientava meus professores, na escola mesmo, nós tendo as coordenadoras, que havia uma necessidade do direcionamento, não é só dar atividade. Pai, hoje é segunda-feira e nós precisamos cantar a musiquinha que eu vou indicar para vocês. Pai, vamos iniciar o dia de hoje com uma oração e em seguida o início da atividade, que tem como objetivo principal despertar no aluno tal e tal. Então as atividades, elas eram bem direcionadas, já que nós não podíamos ter o contato online, ao vivo, com as crianças. E daí nós orientávamos no ato, quando o pai ia pegar atividade. Pai, na sua casa tem alguém alfabetizado que possa dedicar um tempo à leitura desse material? E aí nós identificamos que algumas famílias tinham e outras não. E nesse caso, das famílias que não tinham alguém que pudesse dirigir, e nem podíamos pedir que alguém fosse realizar isso, nós pontuamos isso em uma relação à parte, que naquela família não existia direcionamento. E aí nós passávamos atividades bem mais focadas naquele aluno que não sabia ler, que não saberia a informação, mas que ele poderia realizar uma atividade de direcionamento. E em consequência disso, em 2021, nós iríamos reparar este dano paralelamente ao ano de 2021, onde aquele aluno que não teve alguém para orientá-lo, ter uma orientação mais eficaz. E já para aquele que tinha um direcionamento de alguém que podia ler, explicar a situação, nós tínhamos um outro direcionamento. E aí foi desafiador, e aí nossa escola montou o grupo de busca ativa escolar, foi onde a gente foi ao encontro desses alunos, onde eu comecei a criar grupos de WhatsApp para os pais, e cada vez que eu postava, preciso falar com os alunos abaixo, e aí eu citava nome, e algum parente via o nome do aluno, falava para ele, e ele comparecia à escola e recebia as atividades. Só uma coisa, pronto. Me chama muita atenção essa expressão que você usou agora, né? Vocês desenvolveram uma busca ativa. No ambiente rural, muitas vezes o contato, né, pessoa a pessoa é facilitado. Mas aí nós sabemos que já tinha a limitação do contato presencial por causa da pandemia. Mas como funciona mesmo como foi mesmo essa busca ativa? Como era que vocês iam? Quem era a equipe que formava a busca ativa? Como é que eles trabalhavam? A busca ativa no início, hoje não, hoje eu tenho uma pessoa que eu nomeei para a busca ativa na escola, ela é responsável por isso, agora em 2021,
mas em 2020 era eu apenas como o responsável por essa busca e a coordenadora da escola. Ela sinalizava com os professores, me passava, e eu, por conhecer uma comunidade que é muito pequena e ser muito conhecido, já sou diretor dessa escola há 10 anos, eu conhecia as pessoas por nome, eu conheço as famílias. E aí, com a formação do grupo de WhatsApp, quando eu criei, eu conseguia rapidamente um envolvimento da comunidade escolar aos meus pedidos. Tinha hora, que eu posso agora comparar as duas escolas, que eu me vi em situação crítica do pensamento, a respeito da disparidade que há entre a instituição pública e a privada, dos acessos tecnológicos da zona urbana à zona rural, dos limitantes que nós tínhamos dos pais da zona rural e dos pais da zona urbana. E isso me conflitou muito e me fez querer saber mais sobre a educação, como a gente pode promover a educação também para essas pessoas sem acesso, até que um dia isso possa ser de forma contemplada em nosso país, né? Que não só é em minha comunidade, em nosso país. Esse último questionamento, esse último bloco para a gente conversar aqui, aqui você consegue ver de intervenção no ensino remoto, na aprendizagem, nas crianças, nos adolescentes e também nos adultos. Que reflexão geral você faz do ensino à distância? Uma reflexão que eu faço, principalmente baseada nas minhas vivências, é que é possível oferecer educação ainda, é possível garantir educação mesmo que à distância, mas que seja mais bem articulada. As escolas precisam não só xerocar um livro, as escolas precisam conduzir essa atividade. Eu vi em alguns momentos, algumas escolas apenas tirar xerox de um livro como se aquilo fosse o necessário. E a falta de orientação e de preocupação dos lares, aonde eu vou ter alguém para subsidiar e aonde eu não vou ter, é que é necessário começar a se pensar. A partir dessa pesquisa inicial de como cada aluno se encontra dentro da sua casa, é que nós devemos fazer o nosso planejamento focado aí no ensino e aprendizagem dos alunos. Tá, não é a mesma coisa de nós estarmos presenciais, ok, mas se a gente tiver um direcionamento para aquele pai, dizendo a razão, né, criando os caminhos, oferecendo outras oportunidades de conhecimento, a educação à distância hoje ela é muito real em nossas vidas. Eu fiz vários cursos à distância e, na verdade, eu não tinha contato com o meu professor ao vivo, como eu tenho na escola privada, mas era a condução do conhecimento através de uma videoaula gravada e eu simplesmente fazendo minhas anotações e me debruçando a mais leituras sobre aquilo. E eu aprendi muito com isso, aprendi. A falta que nos faz a interação, ela é muito deficiente, essa falta de comunicação real, ao vivo. Mas não quer dizer que não seja um ensino eficaz. Há uma necessidade de que as escolas se instrumentalizem com o instrumento correto, com o planejamento correto, que haja uma discussão. Não adianta ter gestores nas escolas apenas com o fato ou com a intenção de mandar, sem participar efetivamente dessa produção, do acompanhamento das atividades pedagógicas, de como eu vejo meu aluno, e aquele aluno que o pai não sabe ler e não tem irmãos, é só ele, o pai e a mãe, 2 analfabetos, esse aluno não vai aprender da mesma forma que o outro, que ele não está nem entendendo o que deve ser feito. E aí eu preciso, então, fazer uma atividade para esse público, que ele pelo menos tenha, e eu tenho dito em minhas reuniões, ou em todos os eventos que eu tenho participado, Tiago, é que tudo aquilo que me faz propositalmente a pensar me traz um nível de conhecimento bacana. Então, uma folha que eu mando para o meu aluno, e com ele eu mando um texto para ele responder as questões, eu estou fazendo pensar. E quando eu faço o pensar, eu estou fazendo aprender. Então, há uma emergente necessidade de todo mundo tomar conhecimento que esse ensino remoto, ele também traz. Não vamos acreditar que perdemos a escola, que perdemos o ensino, que foi um ano totalmente perdido, mas eu trago aqui a reflexão que é uma necessidade emergencial de um plano específico para cada realidade, seja na zona urbana, seja na zona rural. Não podemos acreditar que em toda casa terá um auxiliar para trazer suporte para esse aluno, mas precisamos acreditar que as divergências, as diferenças, elas podem ser atendidas e em um dado momento reparar. Claro, é sempre tempo de fazer avaliações, né, ver o percurso e melhorar, né, essa é a ideia. Roberto, muito obrigado por sua participação no nosso projeto e o sim rápido e conseguimos fazer tudo isso. Espero que possamos ter muitos desdobramentos disso daí, como nós já conversamos previamente, e se quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade.
Eu fico grato mais uma vez pelo convite, foi um imenso prazer poder contribuir, professor Tiago. Espero poder contribuir mais em tudo o que for necessário, em suas pesquisas, em seus estudos, em suas lives, seja em qualquer momento que precisar. Quero, desde já, aqui fazer uma grande parceria e também poder me dedicar mais a este ensino remoto, às contribuições que o nosso país precisa, certo? E acreditando, digo sempre, acreditando na força do professor. O professor, ele é importante e talvez o mais importante nesse momento na construção de tantos desafios, de um cenário tão difícil de lidar em diversas situações, mas o professor seja assim, uma arma poderosa na mão ou nas mãos de cada indivíduo, de cada família do nosso Brasil. Fico grato pelo convite e fiquem com Deus.